Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes. Hoje é dia 18 de dezembro de 2020. Na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, presta atenção no que eu vou ler aqui para vocês, cara. É inacreditável, mas aos poucos nós estamos descobrindo a organização criminosa dentro do sistema político contra o povo brasileiro, a democracia, o voto e a escolha do povo. Vocês vão entender agora o porquê que essa questão das urnas devem ser o mais depressa possível resolvidas. Presta atenção nisso aqui. Paulo Guedes desarma plano de Dória e Maia para derrubar presidente Bolsonaro. Gente, presta atenção. É necessário que haja uma ação rápida para a mudança na questão das urnas eletrônicas em relação ao voto impresso. Ou corremos o grande risco de elegermos Bolsonaro, mas as urnas elegerem outra pessoa. Se liga nisso aqui, ó. Se inscreve, aperta o sininho das notificações ao se inscrever, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição tem conta bancária se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Domingo às 21 horas, lembrem-se, domingo agora, dia 20 às 21 horas, a nossa live política. Gente, ó, o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que o jornal Terça Livre já havia previsto. Em 2020, houve um plano orquestrado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Democratas, e pelo governador de São Paulo, João Dória, PSDB, para conseguir o impeachment do presidente Jair Messias Bolsonaro. Bom, que Maia já vinha ameaçando, inclusive pautas bombas, o raio que o parta, aquela questão do juiz de garantia, a bomba que eles jogaram para Bolsonaro e Bolsonaro devolveu nos peitos do Congresso, que acabou dando em nada. Muita gente criticou o presidente por isso, achando que o presidente estava sendo favorável. Na verdade, o presidente estava só derrubando a articulação da esquerda, da turma lá. Aquilo ali já era uma prova do que o Maia já tinha interesse em derrubar o presidente. Sem contar que Felipe Santa Cruz chegou a conversar com Maia sobre a elaboração de uma peça de impeachment contra o presidente. Lembrando mais uma vez que isso foi parar até na justiça, né? Segundo o ministro, outros governadores e pessoas da justiça também estavam ligados a essa articulação, o que levou Guedes a ligar para todos os ministros do Supremo Tribunal Federal a fim de dissolver o ardiloso plano de impeachment. Foi Paulo Guedes quem resolveu entrar na briga nesse momento, cara. Por isso que eu falo para vocês, nós temos ministros ao lado do presidente, que são ministros que realmente se preocupam não só com o seu cargo, mas se preocupam com o país, se preocupam com o povo e com o presidente que ali está com ele, que eles estão apoiando. Cara, é incrível esses ministros, cara. Nunca tivemos ministros na história do país, né? Principalmente nos governos Lula e Dilma, que tivessem essa competência, né, de ajudar a salvar o país de uma crise causada pela pilantropia comunista. O ministro contou ainda que João Dória, em telefonema, recomendou-lhe sair do governo e salvar sua biografia, porque o governo não duraria mais de 60 dias. Lembram dessa ligação, gente? Foi ali logo quando o ministro Sérgio Moro resolveu aprontar aquela... Eu começo a desconfiar, gente, que o Moro estava envolvido nessa malandragem. Porque, cara, a saída do Sérgio Moro, você pode prestar atenção, criou um reboliço. Não trouxe nenhuma prova, não trouxe nada, mas causou um problema que quase rachou o Brasil. Segunda coisa dessa questão, o processo vem se arrastando de lá para cá, a cada 30 dias ele é relevado, sem provas, sem nada. Mas o processo que já deveria ter sido arquivado por falta de provas há muito tempo, como tem aí processos de Lula com muita prova e é arquivado por falta de prova, processos do pessoal da Lava Jato que tem prova, delação e é arquivado por falta de provas, o do presidente Bolsonaro tem até a fala do próprio ministro dizendo que ele mesmo não disse nada. Eu não abri processo contra ninguém, foi o Aras quem fez isso, tentando jogar né? Enfim,
E não tem absolutamente nada. E mesmo assim os ministros continuam prorrogando, procrastinando, como se fosse uma forma de ameaçar o presidente Bolsonaro. Houve sim um movimento para desestabilizar o governo. Não é mais ou menos não. Tinha cronograma. Em 60 dias iriam fazer um impeachment. Tinha gente da Justiça, tinha o Rodrigo Maia, tinha governadores envolvidos. O Dória ligou para mim e disse assim: Paulo, é a chance de salvar a sua biografia. Lembram disso? Esse governo não vai durar mais de 60 dias. Faz um favor, se salva, recomendou João Dória quando ligou ao ministro Guedes. Esse, gente, é João Dória, é o cara que pensa no povo, o cara que está querendo aplicar a vacina em São Paulo. Por isso é que ele está tomando as medidas antecipadamente na frente do presidente, procurando atropelar todos os protocolos, até mesmo a própria Anvisa, só para ter o pé de dizer que ele é o cara. É assim, o cara da calça apertada, né? Que eu acho que o juiz dele deve estar embaixo, porque já esmagou tanto que tá papinha. Mas enfim, né? Outro ponto que ele coloca aqui, deixa eu voltar aqui só pra gente, deixa eu ver, onde foi que eu vi aqui, um trechinho que eu queria até, João Dória, pessoas ligadas à justiça, isso nos lembra ao que eu falei agora há pouco. Pessoas ligadas à justiça, isso envolve OAB, advogados, né, e alguns juristas de plantão que aparecem no meio do caminho dando uma de sabichões, né? Como eu falei para vocês, inclusive o processo relacionado a isso morreu em algum lugar lá dentro do STF, porque Felipe Santa Cruz foi acionado, houve um processo para explicações, mas parece que ele nunca explicou nada sobre a ação dele em relação à peça junto com Maia do impeachment. Acho que foi só uma encenação mesmo para dizer que estavam indo atrás dele. Bom, continuando, Paulo Guedes acrescentou que a demissão do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub foi uma tentativa de apaziguar as tensões políticas decorridas do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril e pacificar as relações do Executivo com o STF. Liguei para cada um dos ministros do Supremo para tentar entender o que estava acontecendo. Conseguimos desmontar o conflito ouvindo cada um deles. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, sugeriu que o governo deveria dar um sinal, caso estivesse realmente interessado em pacificar as relações. A demissão de Weintraub foi uma sinalização. Liguei também para o ministro Barroso e para o ministro Fux. Você vê que interessante, né? Aí o governo Bolsonaro sacrificou lá o Abraham Weintraub, que na verdade foi mais um tiro pela culatra do STF do que uma perca para o governo federal. Porque o Bolsonaro saiu, né? O Abraham Weintraub, ao ser demitido, né, ao sair do governo, saiu por cima da carne seca, como se diz o ditado, foi até carregado nos braços pelo povo quando saiu da PF um dos dias, vocês lembram disso? Eu quero que algum ministro do STF, João Dória, diga que já foi carregado nos braços. Se João Dória hoje sai na rua, o povo pega ele nos braços, mas é para um arrancar o braço, outro arrancar a perna, outro dar uma... enfim, por aí vai, né? Porque uma coisa é certa, o presidente Bolsonaro pode andar em qualquer lugar do Brasil. Eu duvido que qualquer um desses ministros, João Dória ou Rodrigo Maia, tenha essa mesma liberdade de andar que o presidente tem, com tranquilidade. Encontrar o povo que o abraça, que tem carinho. Duvido. Se eles são tão bons assim, saem às ruas, mostra pra gente, né? Mas enfim, e aí foi a jogada do governo, né? O Abraham Weintraub saiu, né? Rapidinho saiu do Brasil e o presidente Bolsonaro colocou ele lá no Banco Mundial, como ele está até hoje, né? Então, na verdade, o governo Bolsonaro ainda, contudo, saiu por cima da carne seca, enquanto o STF simplesmente só mostrou quão medíocre é os nossos ministros da corte. Ainda nesta entrevista à Veja, Guedes contou que após manifestação do Supremo para apreender os telefones do presidente, Jair Messias Bolsonaro quase desistiu das conciliações e pensou
em organizar uma passeata para colocar o Supremo no seu lugar antes de ser preso. Eugley, como assim antes de ser preso? Simples, gente. Porque foi nessa época aí que Alexandre de Moraes começou a mandar prender todo mundo que se manifestava contra o STF. Estão lembrados? Sarah Winter, ou aqueles jovens que ficaram presos, a caça ao Oswaldo Eustáquio, aquele humorista, o Jonathan Neme, e outros deputados, né, que foram enquadrados aí, que tiveram suas casas vasculhadas, o pessoal do Cafezinho com Pimenta, certos jornais, que eu esqueci o nome agora, né, alguns jornais conservadores que tiveram seus equipamentos levados e simplesmente ficaram, né, sem poder produzir nada, começaram a trabalhar com equipamento emprestado e coisa, enfim. Pra vocês terem uma ideia, foi nesse momento, então ele pensou o seguinte, cara, eu só tenho um jeito, eu vou sair nas ruas, convocar a manifestação e depois ir pra cadeia, né? Porque agora é tudo ou nada. O ministro interferiu nesta situação e sugeriu que o presidente mandasse o Weintraub para o Banco Mundial. Disse que estávamos caindo numa armadilha e que o script estava montado, que aquilo era um inapropriado, ou seja, os generais presentes me apoiaram. Sugeri ao presidente mandar Weintraub para o Banco Mundial em junho. A partir daí, as coisas se acalmaram entre o governo e o STF, revelou o ministro. Aí finaliza a matéria. Gente, é a prova que a gente precisava de entender que nós temos uma Suprema Corte que ela não tem a competência para julgar mais. O STF literalmente não tem mais competência. Se tornou uma corte de exceção, uma corte partidária, uma corte militante. É o que nós temos hoje. Vocês estão prestando atenção? A nossa Suprema Corte está julgando conforme interesses e não conforme a lei. A vacina obrigatória, a quase rasgação da Constituição em relação a Rodrigo Maia e ao Alcolumbre. Vocês querem mais dúvidas, mais provas do que essas? Tá aí, gente. Tá aí. As ações para soltar bandidos. Olhe para o inquérito. Você, às vezes, que quer acusar Bolsonaro, olhe para o inquérito. Seja assim, esqueça um pouquinho questão partidária. Olhe para o que tem de prova contra Aécio Neves, contra Serra, contra outros, e que muitas vezes arquivado. E olhe para o que tem de provas contra Bolsonaro nesse inquérito que visa a interferência dele na PF. Não tem uma prova sequer, uma sombra de prova contra o presidente. Mas já dura desde abril até agora e vai para fevereiro do ano que vem. É ou não é uma interferência do judiciário e uma tentativa de chantagem do judiciário contra o governo Bolsonaro, o executivo? Pergunto para você, me diga. Seja honesto uma vez na vida. Nós temos hoje um STF, que a palavra correta seria hoje corrupto. Não corrupto na questão de dinheiro, mas eu falo corrupto na questão de sentenças. Porque estão dando sentenças, abrindo inquéritos, procrastinando inquéritos, empurrando, não pela lei, mas pelas ideologias partidárias políticas. Você tem um STF que libera, por exemplo, o tráfico no Rio de Janeiro, porque não pode a polícia entrar lá. Que permite que bandidos andem com fuzis, com armas, que são de exclusividade do Exército. Mas esse mesmo STF não permite que o cidadão tenha uma pistola em casa. E aí, como é que fica? Você vê que engraçado, um bandido pode aparecer num vídeo com um fuzil. Se o cara fizer um vídeo em casa mostrando a sua pistola, a peia come. E aí? Vocês conseguem compreender isso? Esse é o nosso Supremo Tribunal Federal. Paulo Guedes faz revelações bombásticas, gravíssimas. Você vê o João Dória, Maia, todos envolvidos, OAB, todos envolvidos num esquema para derrubar o presidente Bolsonaro. Por isso que eu falei no começo do vídeo, nós temos que nos preocupar com o voto impresso já. Porque o voto impresso é a garantia de que o presidente Bolsonaro possa ser eleito. Porque senão a gente vai eleger ele em 2022, mas as urnas vão eleger outro.
Vocês entenderam? Nós elegemos, mas as urnas elegem outro. Porque nós não podemos auditar as nossas urnas. Vocês viram que nos Estados Unidos, as auditorias que estão sendo feitas nas máquinas da Dominion estão revelando que as urnas eletrônicas se conectam à internet e podem ser adulteradas. Já foi comprovado lá em alguns computadores da Dominion que já foram periciados. Outros estados já estão começando a periciar também. Que o erro que dizem que era um erro humano, na verdade não era um erro humano, era uma programação no software proposital. Que houve adulteração no próprio computador, no software. E lá pode ser auditado. E aqui no Brasil não pode. Como é que a gente vai fazer? Vocês viram o que aconteceu com o super, hiper, mega, ultra, top computador do TSE, que nós pagamos mais de 20 milhões de reais nele. Deu pau, fumaçou, pintou o set e um monte mais de coisa que aconteceu lá. Foi a pior eleição que a gente já viu na história do nosso país. Mas nem a eleição no papelzinho naquele tempo deu tanta dor de cabeça, tanta falta de confiabilidade quanto essa, tantos problemas, invasões, um monte de coisa. Na minha opinião, eles ficam tentando acusar o governo Bolsonaro, dizendo que a tentativa dos que não sei... Mas às vezes eu começo a pensar se não foram eles que fizeram essa tentativa de hackeamento para dar uma impressão que foi o governo Bolsonaro. Vamos hackear nós mesmos, só que a gente não deixa hackear, mas a gente finge que vai hackear, porque depois a gente diz que são aqueles que são contrários, que estão tentando... Será que não foi isso também? Olha para o nosso STF se interferindo nas ações do governo Bolsonaro à torta e à direita, gente. Não temos hoje um presidente, nós temos hoje uma ditadura da Suprema Corte. Se eles não concordam com a ação do presidente, eles derrubam e acabou. Fica por isso mesmo. Tá aqui Paulo Guedes revelando a tramóia de Maia e João Dória. Olha para as ações do João Dória em São Paulo. A pressa, a antecipação, tudo na frente do governo, para dar uma impressão de que o governo não está fazendo nada. Quando, na verdade, Dória, com a sua pressa, está colocando vidas em risco. Trouxe para vocês e vou repetir. Vacinação começou nos Estados Unidos dia 14. Dia 15 no Alasca já apareceu 2 pessoas. Fora as outras matérias que eu não trouxe, os outros casos. Dia 15, 2 pessoas já apareceram no mesmo hospital com reações contrárias à vacina. Mas o STF, João Dória, querem aplicar a vacina no povo na marra aqui no Brasil. Canal Brasil Notícias, fui.